A história real começa muito antes da vitrine, com um homem chamado Ernesto. Ele era o artesão mais talentoso da região, mas sua vida ruiu quando sua filha, Helena, morreu aos 6 anos. A febre foi devastadora, mas o que veio depois foi pior: o silêncio. Ernesto não aceitou o fim. Ele passou anos viajando por vilarejos isolados na Europa Oriental e no Haiti, buscando o que os estudiosos chamam de a ciência do retorno. Ele não queria uma lembrança, ele queria a presença física. Em um manuscrito encardido, ele encontrou a técnica do receptáculo. Ele passou meses trancado nos fundos da loja. O som de cinzel batendo na pedra e o cheiro de cera quente infestavam o quarteirão. Ernesto não estava apenas esculpindo. Ele estava construindo uma cela. Para que a alma de Helena encontrasse o caminho de volta, o objeto precisava de âncoras biológicas. Ele abriu o peito da boneca e, com mãos trêmulas, depositou os dentes de leite de Helena, mechas de seu cabelo dourado e fragmentos do vestido que ela usava no caixão. O toque final, o mais sombrio, foi o sangue. Ernesto cortou as próprias palmas e deixou que o líquido escorresse para dentro das órbitas oculares da boneca antes de encaixar os vidros. Naquela noite, sob a luz de velas feitas de gordura animal, ele chamou o nome dela, centenas de vezes. O ar da loja ficou tão denso que a respiração de Ernesto saía como fumaça no inverno. E então, o milagre aconteceu. A boca pintada da boneca se abriu milímetros. Um suspiro, carregado com o cheiro de terra úmida, preencheu a sala. Existe uma linha tênue entre o amor de um pai e a loucura. Ao usar o próprio sangue, Ernesto criou um vínculo que nem a morte poderia quebrar. Mas será que ele realmente chamou a Helena ou apenas deixou a porta aberta para qualquer coisa que estivesse passando no escuro? O que Ernesto trouxe de volta não era uma criança. Nos primeiros meses, ele tentou fingir. Ele assentava à mesa, contava histórias. Mas a boneca estava mudando. A porcelana, antes imaculada, começou a apresentar poros. Pequenos orifícios por onde saía um suor frio e pegajoso. Certa noite, Ernesto foi trocar o laço de cabelo da boneca e sentiu um estalo. Um dos dedos dela se fechou sobre o pulso dele. Não foi um movimento mecânico, foi um reflexo. Ao olhar de perto, ele viu que as unhas de porcelana estavam sendo empurradas por algo que crescia por baixo, unhas humanas amareladas e curvas. O horror atingiu seu ápice quando ele percebeu o som do toque, toque, toque. A boneca não batia no vidro para brincar. Ela batia porque precisava de mais espaço. O corpo de porcelana estava ficando pequeno. A coisa lá dentro estava crescendo, esticando a cerâmica como se fosse pele. Ernesto começou a ouvir vozes. Não era a voz de Helena. Eram centenas de vozes sobrepostas, um coro de sussurros que dizia uma única frase: "O molde está rachando, papai. Preciso de um molde que respire." Foi então que Ernesto entendeu. Ele não tinha resgatado a filha. Ele tinha criado um parasita espiritual que usava as memórias de Helena como isca. Ele a trancou na vitrine principal, reforçou o vidro com símbolos de contenção e passou o resto da vida sentado em uma cadeira de balanço, vigiando a própria criação. Ele não era mais um pai, era um carcereiro esperando a própria morte para ser libertado daquele pesadelo. O que vocês fariam se percebessem que a pessoa que vocês amam voltou, mas o corpo dela está errado? Vocês teriam coragem de destruir o receptáculo ou o sentimento falaria mais alto? Se você está gostando dessa jornada sombria, compartilhe o link com alguém que não vai conseguir dormir hoje. Ernesto morreu em 2024. A loja foi a leilão. Marcos, um arquiteto que havia perdido o filho em um acidente de carro, sentiu uma atração magnética pela boneca. Ele ignorou os avisos dos vizinhos. Levou a peça para sua cobertura moderna na capital. O que se segue são os registros do sistema de monitoramento da casa de Marcos e as últimas notas de áudio de seu celular. Noite 1, Marcos coloca a boneca no quarto do filho falecido. Às 03,
os sensores de movimento detectam atividade. A boneca, que pesava 3 quilos, agora registra 12 quilos na balança inteligente onde foi colocada. Noite 2, áudio de Marcos. Eu não sei como explicar, eu juro que vi o peito dela subir e descer, como se estivesse respirando. E o cheiro, a casa cheira a hospital e terra. Eu tentei trancar a porta do quarto, mas ouvi o som. Toque, toque, toque. Mas não era no vidro, era na madeira da porta, de dentro para fora. Noite 3, o desaparecimento. As câmeras de segurança mostram Marcos entrando no quarto às 02:45, parecendo em transe. Ele não sai mais. Às 06 da manhã, a polícia entra na casa após denúncias de vizinhos sobre um grito que foi cortado abruptamente. O cenário era inexplicável. O quarto estava impecável. Não havia sinais de luta, sangue ou arrombamento. No centro da cama, as roupas de Marcos, seu pijama de seda, sua aliança e até o relógio, que ele nunca tirava, estavam dobradas com uma perfeição cirúrgica. Dentro das roupas não havia ninguém. A boneca tinha sumido. Dias depois, a loja de Ernesto, agora lacrada pela justiça, apareceu com algo novo na vitrine. A boneca estava lá, mas ela parecia maior, mais robusta, e as rachaduras na porcelana do rosto mostravam, por baixo, um olho humano real, com íris e vasos sanguíneos, olhando fixamente para a rua. Hoje, a loja de Ernesto é um lugar de peregrinação para os corajosos e um túmulo para os curiosos. A prefeitura tentou remover a boneca várias vezes, mas todos os funcionários que tocaram nela sofreram acidentes inexplicáveis nos dias seguintes. Dizem que o som de toque, toque, toque parou. O silêncio agora é absoluto. E isso é o que mais assusta os moradores. Porque, segundo a lenda, se ela parou de bater, é porque a porta finalmente foi aberta por alguém. Se você estiver caminhando por uma rua deserta e encontrar uma loja de antiguidades com uma única peça na vitrine, observe bem. Se a boneca estiver de frente, ela ainda está procurando. Mas se ela estiver de costas, olhando para o próprio reflexo no vidro, corra. Ela está apenas conferindo se o novo disfarce de carne que ela roubou ficou bem ajustado. Minha opinião final: o horror aqui não é a morte, mas a substituição. A ideia de que algo pode dobrar suas roupas e assumir sua vida, enquanto você se torna apenas o enchimento de uma casca de porcelana, é o ápice do medo existencial. Vocês acreditam que o Marcos ainda está vivo, dentro daquela boneca, ou ele foi apenas o combustível para ela se tornar algo pior? Deixem suas teorias nos comentários. Se você chegou até aqui, você sobreviveu. Inscreva-se para não perder o próximo relato de horror real.